Fiquei com uma menina que namora. Então, gente, é o seguinte. Ontem fui a uma balada com alguns amigos e um deles levou uma garota que também é lésbica e tal. Porém, ela namora. Mas até então eu não tinha segundas intenções, tava tudo bem de boa. Eu fiquei praticamente a festa toda com ela batendo papo, rindo e bebendo. Porém, toda vez que ela dançava ela me puxava pra bem perto dela, rebolava em mim e esse tipo de coisa. O tempo passou e a bebida foi subindo pra cabeça, né? E pensei, por que não ficar com ela? Simples, porque ela namora e eu sabia disso. Um adendo importante, ela me disse que a namorada dela não se importava que ela ficasse com outras garotas, desde que ela não chegasse na pessoa pra ficar. Basicamente ela pode ficar com outras garotas, mas ela não pode pedir pra ficar com quem quiser. A outra garota tem que pedir e se ela quiser ela aceita. Ela me falou sobre isso e tal, então pensei, se eu chegar nela, não vai sair do acordo das duas porque eu pedi. Então eu fui lá e perguntei se ela queria ficar comigo, ela aceitou e ficamos. Nisso a namorada dela chegou na festa. Já sabíamos que ela ia chegar mais tarde, mas não naquele momento, ela não viu a gente ficando, mas com certeza que já desconfiou. A namorada dela chegou em mim e disse, você ficou com a fulana? E eu disse, fiquei. Nisso a namorada dela ficou puta e foi falar com ela, foram conversar e tal. Depois aconteceu mais algumas coisas, mas vai ficar longo demais isso aqui. A parte principal é, a namorada dela ficou bem mal, deu pra ver. Eu tentei falar com ela, mas ela não queria que eu tocasse no assunto porque ela já tava brava e mal por aquilo. Então respeitei, e não falei nada sobre. Só consegui pedir desculpas por um segundo lá e sai. A questão é que me sinto muito culpada por tudo isso. Eu chorei na festa um pouquinho por basicamente ter estragado o relacionamento de alguém. Não achei que seria assim desse jeito, pelo que eu sabia do relacionamento delas. E elas continuam juntas, não terminaram de ontem pra hoje. Sei disso por conta de rede social. Mas não paro de pensar em como a namorada dela deve estar. Sou babaca, né? Ou todos são? Minha mãe discutiu comigo e literalmente chorou. Por quê? Porque ela descobriu que eu tomo café. Isso mesmo que você leu, café. A vida inteira dela ela ouviu da religião dela que café é algo horrível, que vai causar vícios nas pessoas que acabar com a vida delas. Eu comprei um potinho de café para usar quando eu tô com muito sono ou tô precisando de alguma energia para estudar. Já como eu sei que ia causar algum problema aqui em casa eu escondi no armário para não dar treta. Só que hoje eu esqueci o pote em cima da minha mesa e ela veio discutir comigo. Falou que isso era algo horrível, que eu ia virar um viciado. Literalmente falou que café é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Sério. Começou a falar que tem vários malefícios e que a ciência já disse que o café é algo ruim pro organismo. Eu me formei como médico esse ano. Já estudei algo sobre isso e falei para ela que o café tem alguns malefícios sim, se tomado em grandes quantidades, o que não é o meu caso que tomo esporadicamente. Do pote de 100 gramas usei mais ou menos 20 gramas em 3 meses, e falei que muito pelo contrário, o café tem muitos benefícios comprovados até agora. O que ela me responde? Agora que se formou aí fica todo snob, acha que sabe mais que todo mundo. A discussão foi seguindo até o momento que ela chorou. Sim, chorou por eu usar café. Principalmente porque ela viu eu usar café como um sinal de que eu não tô mais seguindo o que eles ensinaram, até porque eu saí da religião deles há alguns anos. Isso dentre muitas outras coisas. Insinuou que minha namorada é drogada por ela não ser da igreja, falou que eu tento impor coisas na casa, sendo que eu literalmente escondi o café e não impus isso a ninguém. Falou que ela fica triste todos os dias por eu estar assim, ou seja, fora da religião dela. Ela achou um absurdo quando eu falei que se tivesse um filho não ficaria com raiva dele tomar café. Mas eu não consigo tirar da minha cabeça que o café fez ela ter reação. Café, mano. Eu não consigo conceber como uma religião consegue fazer uma pessoa ter ódio de café. Edit. Para esclarecer, meus pais são adventistas do 7º dia. Eles acreditam nessas coisas porque uma dita profeta, que foi uma das fundadoras da religião, escrevia muito sobre conselhos de saúde há mais de 100 anos. Entre os conselhos dessa mulher estão deixar de tomar bebidas que excitam os nervos, chás, café, etc. Deixar de comer carne de qualquer tipo,
Falar que queijos e derivados do leite dão problemas nos nervos, além de outros conselhos mais bizarros como dizer que masturbação pode causar câncer. A igreja em si acata todos esses conselhos porque eles acreditam que tudo que essa profeta escreveu foi inspirado por Deus, mas se os membros seguem tudo que ela fala depende do quão fanática cada pessoa é. No caso, minha mãe é muito fanática, então ela segue à risca tudo que essa mulher falou. Eu sou babaca por não querer mais ver meu pai? Desde os meus 7 anos o meu pai abusava psicologicamente de mim. Ele dizia coisas como: se você não lavar a louça pra mim, você vai ficar sem janta, e alguns desses tipos de ameaças. Porque segundo ele, era muito ocupado gerenciando o bar. Na época minha família tinha um bar. Eu, com medo de ficar sem comida ou algo básico, fazia tudo o que ele mandava, porque minha mãe sempre estava se matando no trabalho para pôr comida na mesa e só havia ela finais de semana. E eu não tinha muita escolha a não ser obedecer ele. Com o passar dos anos eu fui crescendo e aprendendo a cozinhar. Vou contar uma situação específica. Eu tinha cerca de 9 ou 10 anos, e tinha aprendido a fazer uma comida com tapioca que não precisava de óleo. Meu pai chegou puto perguntando o que eu estava fazendo. Quando eu falei que não usei óleo, ele virou o capeta, e começou a dizer que eu ia estragar o fogão, que ia ficar uma merda, e coisas do tipo. Com tudo isso acabei queimando a minha mão. A situação financeira melhorou. Eu, pai e mãe nos mudamos de casa em 2017. Na nova casa em 2019, minha família de Prudentópolis veio pro ano novo, inclusive um primo pequeno que era da cidade. Ele queria jogar no meu celular e eu não permiti. Aí ele contou isso pro meu pai e meu pai arremessou o celular na parede, dizendo que se meu primo não podia mexer, eu também não podia. Passei o ano novo inteiro em prantos no meu quarto. E o celular por milagre só tinha rachado a tela. Meu pai ficou desempregado em 2020, e eu e minha mãe tínhamos que fazer nossas coisas remotamente. A situação entre eu e meu pai piorava, ele era agressivo e me ameaçava de diversos jeitos se eu não fizesse janta para ele. Com isso eu adquiri os mesmos problemas que ele, e respondi agressivamente também. Uma situação foi quando ele me deu um soco no nariz. Sangrou pra caralho e hoje tenho desvio de septo. No quase final da nossa relação, eu tentei voltar a cozinhar, mas ele ficava atrás, dizendo que eu estava fazendo errado e as comidas sempre davam errado por causa disso. Numa dessas eu peguei uma das panelas cheia de coisa quente e taquei na perna dele. Ele ficou tão chocado que nem brigou comigo no dia. Agora, meus pais são separados porque minha mãe não tolerava mais o comportamento do meu pai. E desde então minha mãe sempre pergunta por que eu não quero mais ver ele, nem mesmo chamar ele de pai. Mesmo eu explicando diversas vezes, ela acha que ele é o coitadinho da história. Eu fui babaca. E aí, curtiu o vídeo? Então não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!